A questão dos fertilizantes está em pauta aqui no Atualizando, contando com a presença dos professores Cláudio Eloy e o professor Ari, da unidade de Joinville. Não perca. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje tratando de um importante assunto, a questão dos fertilizantes. Assunto que tem preocupado, né, o setor econômico, a agropecuária no Brasil, mas também, né, pensando aí nas provas dos vestibulares, nós temos a perspectiva de que isso apareça em questões de geografia, questões de biologia, questões de química. E a guerra na Ucrânia, assunto de um próximo trabalho nosso aqui, complicou muito, né, a vida dos agricultores brasileiros, porque o Brasil precisa importar uma grande quantidade de fertilizantes e eles vêm justamente da onde? Da Rússia, da Bielorrússia. Então a coisa ficou complicada. No episódio de hoje vamos contar com a ajuda aí do professor Cláudio Eloy, professor de Química, que atua no curso do ITA e também dá aula na unidade lá de Joinville, e o professor Ari, professor de Biologia lá de Joinville, formado em Agronomia, uma importante aquisição aqui para esse trabalho, que está de forma remota falando lá de Joinville. Aí, olha só, sejam todos bem-vindos. Ari, valeu. Bem-vindo. Cláudio, tudo né? certo, tudo bem? Beleza. Obrigado aí pela disponibilidade, né? Estamos gravando Imagina, aí, cara. Estamos gravando aí numa sexta-feira, uma sexta não, que fosse sexta. Estamos gravando uma segunda noite, né? Mas olha só, na nossa conversa prévia, nós resolvemos dividir essa pauta em três grandes tópicos. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é o seguinte: por que o Brasil precisa de tantos fertilizantes? Uma conta rápida, você vai dizer, bom, porque o Brasil ele é um grande produtor agrícola, né? Muitos de vocês sabem que o Brasil conta com faixas de terra férteis, o caso da nossa terra roxa aqui no Paraná, o solo de Massapé, ou Massapê, no litoral nordestino, mas em geral os solos eles são de fertilidade limitada. Então nós temos essa situação, uma grande produção e solos limitados. Mas para tratar desse assunto, vamos falar aí talvez com a autoridade presente aqui, o Ari, que preparou aí uma pauta para a gente. Beleza, galera? Tudo certo com vocês? Então, galera, olha só, essa questão do solo, a primeira questão que eu tenho que levantar com vocês é a questão de fertilizante versus solo, é que quantidade de adubação e fertilizante não significa produtividade, necessariamente. Tá? Ou seja, existe sim uma relação direta entre o uso de fertilizantes para você aumentar a produtividade de uma determinada área, porém, essa associação não pode ser absoluta. Ela tem certas limitações. Em relação a quê, por exemplo? A qualidade do solo, estrutura de solo, capacidade de retenção de água desse solo, complexação de metais. Então, tem vários pontos por trás disso que a gente não pode associar produtividade exclusivamente ao uso de fertilizantes. Então, o que acontece em muitas situações? É o uso exagerado, é o uso inadequado de fertilizantes, que acaba gerando um custo variável na produção, na produtividade, na produção final, só que não consegue se aproveitar uma boa parte desses fertilizantes. Então, ele é perdido, ele é lixiviado eventualmente no solo, se o solo for um pouco mais arenoso, mal estruturado, ele acaba tendo contaminação de lençol indiretamente, então existe um custo devido à irracionalidade do uso do fertilizante. Inclusive, diante dessa situação que o Alexandre falou sobre a limitação que existe hoje sobre a obtenção de fertilizantes, a gente tem que pensar muito bem nessa questão do racionalizar o uso dos fertilizantes. Um exemplo que a gente tem aqui é no Paraná. O Paraná é um exemplo de você trabalhar com agriculturas, com formas, né, com sistemas agrícolas preservacionistas, onde o plantio direto, acredito que seja o mais conhecido e mais utilizado, e ele acaba impactando diretamente numa menor necessidade nutricional, numa menor recolocação de nutrientes no solo. Tá? Mesmo que o nosso pH de solo tem uma condição também por pH, que depois o Cláudio acho que pode dar uma comentada com vocês também, mas a questão do pH mais adequado, uma questão de correção à base de calcário adequada, impacta numa menor necessidade nutricional. E isso, às vezes, o pessoal, os produtores acabam passando batido, às vezes, porque eles não calculam exatamente esse impacto e o impacto no custo variável da produção. Então, um custo desnecessário, às vezes, o uso exagerado de fertilizantes. E para ter número de dados, galera, tá? Talvez o Alexandre depois puxe esse assunto, mas só a produção de soja no Brasil corresponde a 43% de todo o uso de fertilizantes do Brasil. 43%, a gente está falando quase metade do uso total só de uma cultura. Por mais que o Brasil ocupa aí... estamos...
Só o pessoal ter noção, né? Assim, o que que é metade do uso? O Brasil utiliza 43 milhões de toneladas de fertilizante ano. Então, a metade disso aí, 20 e tantas toneladas, 20 milhões de toneladas vão para corretivo só da soja. Até aproveitando o gancho aí, Ari, se utilizar, por exemplo, aquela ideia lá daquele superfosfato lá, o simples, o duplo e o triplo, lá que você tenha, no caso de a utilização do triplo, você tem uma concentração maior também de cálcio. E se isso não leva em consideração no cálculo, na hora que você vai fazer a correção de acidez do solo, você acaba colocando uma concentração de cálcio mais do que devia, o que traz, na verdade, malefícios ao invés de benefícios, né? E esse cálculo não é tão simples assim de ser feito por um agricultor muitas vezes mal informado a respeito, porque tem aquela ideia da quantidade de cova que eles têm que utilizar, a quantidade por hectare exatamente, e esse superfosfato triplo aí que tenha, o pessoal até retira um pouco desse, acho que é calcário... Calcítico ou dolomítico? Dolomítico lá que tem, ele dependendo da concentração de cálcio, você até substitui a correção de acidez com a utilização desse calcário. Faz a calagem normal, utiliza ali o triplo e daí dispensaria esse daí, porque senão esse excesso de cálcio também é um problema muito sério até para o crescimento da planta lá que você tem. Ori, eu estou pensando uma coisa que posso estar perguntando uma bobagem, mas existe uma diferença entre corretivo e fertilizante? Sem dúvida. É porque muitas vezes eu fico pensando assim, a pessoa que está nos acompanhando aí, se eu colocar o fertilizante, eu estou corrigindo um problema de falta de nutrientes, né? Mas aí você escuta assim, usa o calcário para corrigir a acidez, usa o fertilizante para fertilizar. Qual a diferença nisso aí? Sim, vamos lá então. Galera, é interessante às vezes essa confusão que é feita inclusive para os nossos alunos, tá? Quando se fala sobre correção de pH e fertilização de solo, tá? Então imagina, o que a gente utiliza? A correção de pH, o pH, o grau de acidez, né, que eu utilizo, Cláudio, depois já falou, né, com uma propriedade absurda. O que a gente pode falar sobre isso? O pH do solo, ele impacta também no aproveitamento do nutriente. Então, o que acontece? Solos mais ácidos, além de serem menos produtivos, naturalmente menos produtivos, eles diminuem a capacidade de aproveitamento dos nutrientes. Então, o que acontece às vezes? Um solo não corrigido, você vai entrar com adubação e essa adubação não vai ser aproveitada. Então, imagina, correção de pH, correção, à base de calcário. Calcário calcítico adicionado com cálcio, calcário dolomítico, onde você vai ter adição de magnésio. Então, você usa para correção do pH. Certo? E a partir desse solo corrigido, aí sim você pode entrar com um fertilizante em aproveitamento. Tá? Uma comparação aproximada, a comparação do solo aqui do Paraná, desculpa, né, e do Cerrado. O solo do Paraná ele tem um pH levemente acidificado. A gente fala em pH 6,5 aproximadamente, 6,2 por aí, o pH do solo. Quando a gente vai para o Cerrado, ou seja, essa mudança do eixo agrícola da região sul para a região centro-oeste foi uma questão muito interessante, porque você vê toda a tecnologia aplicada de correção, de fertilização, de irrigação sendo aplicada nesse momento. Por quê? Porque o solo do Cerrado não é um solo, não seria um solo propício para a agricultura, não seria um solo agricultável, certo? Porque é um solo extremamente ácido, um solo pobre, um solo que nós chamamos de oligotrófico, né? Mas o que acontece? O pH lá gira de 4 a 5,2. Esse é o pH do solo. Então, por aquela quantidade de alumínio, né, que ele tem no solo, de íons de alumínio, ou seja, então, a acidificação do solo vai para 4 a 5,2 de limite, uma média de 4,5. Ou seja, é um solo extremamente ácido. Se você não fizesse uma correção do pH e entrasse apenas com a fertilização, tu ia ter uma perda de aproximadamente 30 a 34% do fertilizante. Tá? Só para a gente fazer uma comparação, um dado que eu tenho aqui interessante. Quando a gente faz entra com adubação à base de nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, que é um dos mais conhecidos dos nutrientes, macronutrientes inclusive, olha só, se você entrar, por exemplo, com aproveitamento em porcentagem num pH 4,5, o aproveitamento de NPK para a gente é aproximadamente de 26,7, tá? Para a gente. Porcentagem, se você passar para um pH 6,5, esse aproveitamento vai para 93,8. Só apenas a correção. Esse problema aí se dá principalmente pelo fato de você ter esses íons que são solubilizados nesse meio mais ácido, né? Essa protonação que você tem acaba solubilizando e aí você vai ter uma perda muito mais rápida, né? Vai solubilizar ali essa água que vai entrar ali. Você tem uma parte lixiviada por solubilização e outras é uma parte complexada. Você perde por complexação também. Entendeu? Ou seja, então não adianta muitas vezes você adubar se você não corrigir.
Entendeu? E o Alexandre tinha chamado exatamente a atenção disso. Correção, você fala sobre pH do solo. Fertilização, você aumentar o nível de nutrientes do solo. Então, são coisas bem distintas, claro que se complementam. Muitas vezes elas vão ser complementares, mas são coisas distintas, certo? E o próprio, tocando nesse teu assunto aí do alumínio é interessante, porque o aluno vai ver até mais para frente a ideia de que o alumínio tem a capacidade de se hidratar ao redor dele, ele funciona como um ácido de Arrhenius, propriamente dito. Ele libera H+, troca a carga dele, lá que você tem lá de, enfim, se é alumínio 3+, a estrutura com 6 águas ao redor, vai lá para alumínio 2+, porque uma das águas libera H+. Interessante até ver isso daí, mas chega a 4 o pH do solo? pH 4. 4 a 5,2 a variação na região do Cerrado. Então é bem complicado. E sabe qual é o impacto, Alexandre? Agora dando um gancho para ti também, é o seguinte, qual o custo dessa dificuldade de acesso de fertilizantes que a gente vai sofrer? A gente começou agora a fazer uma análise crítica em cima disso, e qual vai ser o impacto? Só fazer uma projeção, tá? Dados da projeção da Embrapa. O Paraná gasta aproximadamente, deixa eu puxar o dado aqui para mim, por favor, R$ 1.977 por hectare em fertilização. Isso foi em janeiro, certo? A previsão para que em outubro esse valor, esse custo variável, chegue a 4.517. Um aumento, então, de 129% de custo com fertilização por hectare, tá? Esse é um dado estimado da Embrapa. Então, a solução, se houvesse, vamos falar assim, achar uma outra fonte, talvez haja, talvez seja mais caro, mas a gente vai entrar com esse papo daqui a pouco sobre os grandes fornecedores, né? Uhum. Mas só para a gente poder, então, entender que a gente está falando de um aumento de 129% no custo variável, certo? Tirando o custo fixo todo da produção. O impacto disso no preço final do produto, a gente vai sofrer depois. Então, a gente está pensando já em produção final, ou seja, nossa produtividade por hectare vai ser mantida, mas o custo vai ser gigantesco. Entendeu? Mas imagina, a gente pode bater mais uma vez recorde em cima de recorde. Mais de 100% na base, com todos 129% o valor apenas do custo variável de fertilizante. Então, com todos os atravessadores final, a situação fica bem complicadinha. Entendeu? E a gente pensa no preço do produto. Mais uma vez, então, a gente pode bater mais uma vez recorde de safra de soja, como acontece ano a ano, pode, só que o custo vai diminuir consideravelmente o lucro, né? A lucratividade vai diminuir bastante. Então, ou seja, ou você consegue ter uma produtividade alta demais para você tentar diluir esse custo, né? Ou senão alguém vai arcar, né? Alguém vai arcar com esse custo. E no mercado internacional vai ser difícil repor isso aí. Então, mas a média a curto prazo não tem como arranjar um substituinte para essa quantidade absurda de fertilizante. Se você falasse hoje, escuta, vamos montar uma estrutura industrial para começar a processar fertilizante. Não é uma coisa que você consegue montar da noite para o dia. Eu estou falando aí de alguns anos de estudo, impactos ambientais gerados por isso daí. Imagina, você vai pegar lá uma rocha fosfática lá que você tenha. Aí você vai melhorar ela, vai atacar com ácido sulfúrico ou com ácido sulfúrico e fosfórico, se você quer superfosfato lá que você tenha simples, duplo, triplo ali no meio. E tudo isso gera um impacto gigantesco a nível ambiental, todos esses resíduos que você gera, essa extração, todo esse processo, sem falar na montagem da estrutura propriamente dito. Isso daí não é uma coisa que você vai arrancar. Então, eu estou tirando Cláudio, 1 quilo do meio do negócio. Cláudio, só te cortando aqui, a gente já está entrando aí, é bacana que seja assim, mas a gente está entrando, então, por que o Brasil importa tanto, né? Se é um produto que o Brasil tanto necessita, por que o Brasil acabou ficando nessa de importar tanto? Eu acredito, sinceramente, inicialmente uma falta de investimento, né? Qual que é o problema inicial? Eu preciso de uma estrutura muito grande para produzir a contento para suprir o próprio mercado interno e depois pensar em exportar isso daí. E essa estrutura demanda uma grande quantidade de investimento. Esse investimento não foi feito na época que deveria ter sido feito. Isso leva um bom tempo para que isso daí seja feito. O que é um bom tempo? Há alguns anos. Não adianta... Porque Fala, homem, o que é alguns anos? Tá, então vamos lá. Eu acho pouco provável... Tem que ameaçar o... Tá, eu acredito ser pouco provável, num prazo menor do que 3 a 5 anos, você conseguir montar uma estrutura... 3 a 5 anos? Porque olha só, quanto tempo leva ali para você montar um RIMA, Relatório de Impacto Médio Ambiental? Mais de um ano.
para você conseguir estruturar isso daí. Vou selecionar uma região específica para retirada. Qual é o tipo de mineral que eu vou explorar lá? Quais são as condições? Tudo isso gera um tempo em cima de análise disso daí, para você não investir bilhões e acabar ficando com um prejuízo imediato aí já, ou seja, uma empresa nasce falida já com isso daí. Aí nós temos potássio, aquilo que a gente estava conversando. Você tem uma vasta quantidade de potássio, mas de alguns locais que não tem serventia. Solo feldspático, por exemplo, não nos interessa ali. Solo rochoso, gente. Exatamente. É difícil tirar. E é difícil, e o potássio que você tem lá não é solúvel. Então você tem que ter locais onde você tem jazidas, lá que você tem minas lá, onde houve evaporação, né? Evaporítico lá que você tem a máquina. O potássio, boa parte das reservas estão em áreas sedimentares, né? Que foram antigos oceanos, tal. Você tem rochas sedimentares com potássio ali. Esse é fácil de tirar. A silvita, por exemplo, lá que você tem o principal, daí a ideia é que ele seja rico em potássio, né? E tem uma certa porcentagem para valer a pena. Caso contrário, e tem que ser potássio solúvel. Então você pega, por exemplo, um solo desse daí que é feldspático, você tem grande dificuldade em atacar com alguma substância para conseguir tornar aquilo solúvel, ou seja, inviabiliza o preço ali do meio. Então, tudo isso deve ser analisado antes de você começar uma construção. Isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Isso é um problema sério. Esse impacto, isso que eu ia acrescentar agora que o Cláudio falou, que a gente tem um problema, na verdade, que é a disponibilidade no nosso tipo, que cai na geologia, né? A nossa formação geológica não favorece o aproveitamento desses nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Por mais que a gente consiga fazer adubos nitrogenados com várias composições distintas, mas não favorece, ou seja, o acesso às vezes é difícil e às vezes a rocha obtida, o tratamento que ela deve receber vai ser muito caro. Ou seja, vai encarecer demais o produto. Então, quer dizer o quê? Às vezes o aproveitamento é baixo, o investimento é alto, lucratividade baixa, ninguém vai investir. E até, não precisa nem muito longe, nosso sistema de transporte para isso aí também é precário. Né? Caminhão. Caminhão, por exemplo, você vai numa região mais afastada, eu vou produzir milhares de toneladas a partir de uma rocha fosfática lá, e eu vou transportar isso aí como com um caminhão. Se eu tivesse uma malha férrea melhor aí na estrutura do país, barco, alguma coisa, uma malha hídrica melhor aproveitada, com investimento, poderia ser que isso auxiliasse, mas sinceramente, do jeito que é feito, eu acho por isso que é muito mais vantajoso comprar de alguém que já tem essa estrutura toda montada. Não precisa ir muito longe, por exemplo, você tem as maiores reservas disso daí no Canadá, no entanto, um dos maiores exportadores é a Rússia, né? Porque investiu pesado aí inicialmente. Eu acho que aqui a gente já está caindo assim, então, né, no nosso terceiro ponto aqui que nós separamos, na verdade, né? Vai vir, vai voltar todos eles aí no meio. Por que a gente importa, né? Mas olha só, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes. Só perde para os Estados Unidos, Índia e China, que são caras que também produzem. Aí a Rússia entra como um grande fornecedor disso. Por quê? Porque ela tem rochas lá que favorecem, rochas sedimentares que favorecem e tem toda uma infraestrutura montada há muito tempo. E entra uma coisa que eu estava observando um cidadão falar lá numa entrevista, né? Que a questão dos fertilizantes está quase semelhante à situação das máscaras no início da Covid, do IFA, do ingrediente ativo lá. Ninguém prestou atenção, era um negócio barato. Quem é que ia investir antes da pandemia? Vamos abrir uma fábrica de máscara? Né? Para que abrir uma fábrica de fertilizantes se está provendo bem? Né? E outra coisa, posso estar enganado, você me corrige, mas eu acho que a Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural que tem aí, né? Sim, junta tudo isso. Aí você vai, por exemplo, os fertilizantes nitrogenados. Então, basicamente, lá você tinha aquele processo antigamente que foi desenvolvido lá quando os alemães começaram a guerrear com o resto do mundo lá, que é o processo de Haber-Bosch, que é basicamente você retirar nitrogênio que você tem da atmosfera, e o hidrogênio ele pode vir, por exemplo, de reformas que você tem a partir do gás natural. Então você tem lá, por exemplo, a reforma a seco ou a vapor, em que eu pego o metano, que é um dos principais constituintes do gás natural, ataco ele com dióxido de carbono ou ataco ele com água, que é chamado, respectivamente, reforma a seco ou reforma a vapor, e aí eu consigo produzir uma grande quantidade de gás hidrogênio. Então eu tenho uma disponibilidade muito grande de gás hidrogênio, juntamente com o gás nitrogênio absorvido
ali que eu consigo absorver da atmosfera. Isso eu coloco dentro de um reator lá e produzo amônia. Essa amônia eu faço, por exemplo, ureia, que é riquíssima do ponto de vista da composição centesimal de nitrogênio. É maior que o nitrato de amônio, por exemplo, que você tenha lá. Tá? Maior que o nitrato de sódio, que é o salito do Chile que tenha lá. E eu tenho uma vasta abundância de gás nitrogênio para utilizar, porque o nitrogênio é fácil, está na atmosfera. O problema é o hidrogênio, né? Então, esse não é um processo tão caro de obtenção do hidrogênio e eu consigo produzir amônia. A partir da amônia, eu consigo produzir compostos nitrogenados, ureia, nitrato de amônio, entre outras coisas. E exatamente. Quando você tem, então, a questão da captura de nitrogênio atmosférico, nas regiões onde você tem essa indústria, você tem um problema secundário, que é a formação de nitrato, e você vai ter o que a gente chama de uma fixação não biológica, ou seja, começa a chover ácido nítrico, ou ácido nitroso, se fosse o caso. Começa a chover ácido, ou seja, uma chuva ácida nitrogenada, exatamente por causa dessa composição. Ou seja, por isso que o impacto ambiental, geralmente das indústrias de fertilizantes nitrogenados, é muito comum a ocorrência de chuvas ácidas. Não a base de enxofre, como a gente trabalha normalmente nos centros urbanos, mas sim a base de nitrogênio. Tá? Ou seja, então existe toda uma preocupação. Formar ácido nítrico é um problema, que ele é mais forte. Exatamente. Né? Quase aí a gente entende por que essas indústrias floresceram na antiga União Soviética, né? Porque os caras não estão nem aí, né? Lá uns cachorros cor-de-rosa, lá os caras não estão nem peixe aí. com 3 olhos. Peixe com 3 olhos, aí vai. E é um impacto direto da chuva ácida na região, entendeu? Ou seja, daí você tem a acidificação do solo, mais uma vez, ou seja, então você tem toda uma acidificação, um desfolhamento das matas nativas, se tiver ainda alguma coisa próxima, né? Ali, acidificação de rios, aí em função exatamente dessa que a gente chama de uma fixação não biológica. Se as nossas reservas estão na Amazônia, isso é pensar uma desgraça. Sim, o desfolhamento, então, assim, grave, né? Então, desfolhamento, principalmente de florestas nativas. Claro que dificilmente, por exemplo, choveria na floresta amazônica, ou se você tivesse, por exemplo, uma área extraída, por exemplo, na região centro-oeste ou no sul-sudeste. É claro que você não vai ter um processo de deslocamento de massa tão grande, entendeu? Mas nas regiões próximas, no contorno, nos entornos dessa fábrica, o impacto é imediato e no contorno um pouco mais distante, a médio prazo. Então, a gente tem toda essa questão ambiental também da produção. Então, claro, e a gente sabe que, querendo ou não, a legislação ambiental do Brasil ainda, ela impõe alguns limites quanto a isso. Então, é muito mais fácil, é muito mais barato você importar, ou pelo menos era, né? Até esse ano. Então, isso é uma grande preocupação para eu particularmente tenho, porque esse abrir uma empresa de fertilizante a toque de caixa pode significar um problema grande, gigantesco e que, com o passar dos anos, tenhamos que fechar. Um péssimo investimento. A Petrobras ela teria como conseguir aumentar a produção de compostos nitrogenados a partir disso que eu falei, que você tem em Petrobras, tanto que ela se eu não estou enganado, ela deve ser a primeira ou entre as primeiras na produção de fertilizantes nitrogenados do país aqui. Mas também não é uma coisa da noite para o dia, né? Eu não posso simplesmente chegar lá para o pessoal da Petrobras e dizer, não, aumente a produção. Não, peraí, isso requer investimento, comprar reatores. E isso não é uma coisa que você consegue fazer tão rápido. É só a gente lembrar da Revolução Verde, né? Quando veio esse pacote tecnológico para o Brasil, na Revolução Verde, ali na década de 50, se a gente for lembrar bem, só me confirme se eu estiver errado, tá, Alexandre? Ganha impulso década de 60, 70, mas é isso aí, depois da Segunda Guerra. Quando deu esse salto da Revolução Verde, vinha toda a questão da tecnologia agrícola, maquinária agrícola, inclusive os fertilizantes. Ou seja, então, na verdade, vinha um pacote completo, né, para você aumentar a produtividade, e inclusive a fertilização. Então, nunca houve uma preocupação em investir na fabricação de fertilizantes. A verdade é bem essa. Nunca teve essa preocupação, por quê? Porque, como tinha falado antes, sempre foi acessível, sempre foi razoavelmente barato você conseguir importar esses fertilizantes em quantidades adequadas para suprir a nossa agricultura, certo? Só que agora a gente está passando por uma condição bem diferenciada, que talvez nunca tenha acontecido nada parecido na história, talvez na Segunda Guerra, talvez, sei lá, mas a gente está vivenciando. Foi isso que impôs o Fritz Haber, lá, o Karl Bosch, a fazer o sistema de fixação do nitrogênio a partir do nitrogênio atmosférico, né? Eles criaram justamente por esse problema,
porque a Alemanha estava enfrentando um grande problema que era a produção de explosivos a partir do nitrato, que vinha lá do salitre do Chile, e fertilizantes. E eles começaram a produzir isso daí. Só que também foi uma coisa que, demorou para desenvolver, foi-se guerra fora e depois é que foi aprimorado. E é verdade que dá para fazer bomba com fertilizante? Dá, eu sou traumatizado até hoje com MacGyver. Lembra que a gente dizia, vocês são mais novos, não viam Profissão Perigo? Pô, o cara fazia bomba. Dá para fazer mesmo isso? Dá, você pegar, então, por exemplo, não vamos falar disso, nitrato de amônio, é mais ou menos em torno de 94% de nitrato de amônio e 6% de óleo lá, que você tem um óleo classificado lá, óleo 2. Você faz uma pasta, isso é muito utilizado para desmonte de rochas em pedreiras, por exemplo, que é o que a gente chama. Você faz isso e quando você quer aprimorar, você usa um agente emulsificante para conseguir manter essa emulsificação ali adequada para daí detonar. O nitrato de amônio por si só já é um explosivo, né? Foi aquele troço que explodiu no Líbano? Lá no Líbano, foi isso aí que explodiu no Líbano? Sei lá quantos, 5.000 toneladas, né? Isso era um absurdo lá. Então, o nitrato de amônio, quando ele é aquecido, ele sofre uma rápida decomposição térmica. Ele, dependendo da temperatura, ele pode formar o óxido nitroso e água, ou nitrogênio, oxigênio e água ali do meio. Em ambas as situações, você tem lá... ele é um agente oxidante, né? Produz nessa decomposição térmica gases em elevadíssima velocidade. Para você ter uma ideia, se não estou enganado, a velocidade de propagação é em torno de 2.500 metros por segundo dessa decomposição térmica. Isso é característica de explosivo. É uma rápida produção de gases com temperatura onde ele se propaga de maneira muito rápida, e é isso que promove esse deslocamento e explode. Então, e o nitrato de amônio ele foi utilizado, uma época eles misturavam TNT, o trinitrotolueno, com nitrato de amônio, para melhorar, potencializar isso daí, o efeito de destruição do TNT. Pararam de utilizar por culpa da instabilidade. Era muito fácil, durante o armazenamento, durante um certo período prolongado, esse nitrato de amônio formar como se fossem agulhas ali, e nessas agulhas desses cristais, um pequeno choque poderia promover uma detonação quanto isso daí, ou uma variação de temperatura podia promover. Então não é melhor assim, o pessoal optou por evitar a utilização disso daí. Infelizmente lá no Líbano foi uma tragédia, aquilo ficou guardado e armazenado durante sabe Deus quanto tempo, e de repente houve um incêndio e deu aquele cogumelo daquela explosão lá que teve. E que desperdício, porque precisávamos bastante daquilo lá como fertilizante para cá, né? E queimamos tudo. Em cima disso, ele tem duas informações importantes, né? A primeira delas é que nós temos um terrorista em potencial, né, no grupo de professores. Né? Não, dá paz. Polícia Federal está do outro lado da porta esperando ele ali. E a segunda, claro, é que, galera, em dados, a gente hoje, 70%, né, do NPK, do nosso fertilizante de nitrogênio, nosso fertilizante à base de nitrogênio, fósforo e potássio é importado. A gente tem uma dependência de 70% do nosso consumo, tá, interno. Isso é importado. E assim, a pergunta, talvez se fosse interessante, eu levanto mais uma vez a parte mais agrônoma aflorando agora, né? Mas é possível a gente tentar diminuir essa dependência? Talvez seja uma pergunta interessante no momento. É possível a gente diminuir? Vou fazer uma comparação. Quando você entra com técnicas preservacionistas, como eu tinha citado antes, o plantio direto no Paraná, só um exemplo, tá? A gente consegue, num ciclo, eu vou até puxar o dado aqui, quando você consegue fazer uma rotação trabalhando com soja, e depois alternando com trigo, ou aveia ou cevada, seguido do chamado milho safrinha. Nesse ciclo, em sistema de plantio direto, você consegue dispensar aproximadamente 40%, em solos argilosos, com 40% de argila, por exemplo, que é o caso do latossolo de uma boa parte do Paraná, tu consegue dispensar adubação, tá? Você consegue dispensar a adubação se você tiver 40% de argila no solo, nesse ciclo testado. Nesse ciclo de testagem. Claro que isso eu estou falando sobre plantio direto, eu estou falando sobre essa tecnologia de rotação, que é possível, às vezes não é, né? Então não sempre é, mas a gente está falando em redução. Mas em larga escala isso daí também conseguiria, porque uma ideia é você ter isso num sistema piloto ali, né? E sim, eu já vi, por exemplo, o sistema lá de que a gente estava conversando, entre safra, por exemplo, de cana-de-açúcar, o pessoal plantava... se eu não me engano, amendoim, que tinha capacidade de nitrificação do solo, não é isso que ele tinha? Sim, na verdade são... Adubação verde, é isso aí, né?
É isso, né? Nesse caso, a gente trabalha com consorciação, né? A gente tem 3 técnicas aí de preservacionistas de manutenção de estruturação e fertilização de solo. Uma delas, acho que é mais conhecida, é rotação de culturas, ou seja, você trabalhar com uma planta leguminosa, alternando com uma planta gramínea, onde as plantas leguminosas, como é o caso do amendoim forrageiro, são plantas fixadoras de nitrogênio, né? Tem uma associação com bactérias em raízes para fixação biológica de nitrogênio, ou seja, conversão de nitrogênio em amônia. E elas conseguem, então, fixar esse nitrogênio na forma amoniacal no solo. É um primeiro detalhe. Ciclo. E isso chegaria a ser a ponto de substituir, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar? Eu digo por causa do tamanho da cana-de-açúcar e do tamanho do amendoim. É que daí você entra com a segunda técnica, que é a consorciação. E você entra com consorciação, ou seja, são linhas alternadas da cultura comercial, alternada com uma forrageira de fixação. Então, isso é uma consorciação. Né? Então, e a terceira é a adubação verde, que o Alexandre falou agora. A terceira adubação verde, ou seja, você entrar com uma cobertura vegetal, geralmente de uma planta leguminosa, antes da cultura comercial. Então, você mantém essa cobertura verde por cima, mantém a estruturação do solo, mantém a umidade do solo, mantém a fauna edáfica, mantém os nutrientes durante mais tempo. Isso que deu para você entrar em cima dessa palhada com plantio direto. Foi a falta disso que deu aquela nuvem absurda de poeira lá em São no Paulo, interior né, de São Paulo. Né? Eles trocaram essa técnica e deu um problema danado. Bateu o vento e... Associado à estiagem. Exatamente. Então, são essa questão. E é exatamente isso, porque, como eu falo sobre essas técnicas alternativas, né, que os grandes produtores vão ter que ver alternativas. Eles vão ter que ver alternativas para tentar minimizar esse impacto econômico que vai ter, que invariavelmente vai acontecer, e já está acontecendo, né? É como eu falei no início, a primeira frase que eu falei é que quantidade de adubo não significa produtividade, certo? Só para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Na safra 2014-2015, foi utilizado de fertilizantes no Brasil, em média, a gente utilizou 405 quilos por hectare de fertilizantes. Na safra 2016-2017, esse valor já tinha caído para 387 quilos por hectare. Diminuiu-se a quantidade de fertilizantes, mas ano após ano a gente foi batendo recordes de produtividade. Então, tanto de produção, ou seja, total, quanto de produtividade também. Tá? Ou seja, então, por área. Então, ou seja, não é só fertilização. Então, a gente consegue tentar equilibrar a conta em cima de outras técnicas preservacionistas, em cima de outras tecnologias, desde até então de manutenção de solo, de menor revolvimento de solo, de diminuição de utilização de arado e subsolagem, por exemplo. Tá? Ou seja, você então manter a estruturação do solo para impactar menos na fertilização externa. E ainda, claro, e quando eu falei sobre exportação, a gente tem alguns dados, por exemplo, assim, a soja é o principal grão que exporta nutrientes. A soja, ela exporta, no caso, é o termo de perder nutrientes, o solo, é isso? Exporta não que a gente vende para outro país. Mandar um grão de melhor qualidade. Tá. Um grão mais nutritivo. Exatamente. A soja, por exemplo, a gente tira 59 gramas por quilo de nitrogênio. Na soja, a gente tira 59 gramas por quilo exportado no grão. Então, uma parte deles fica no grão, essa parte exportada, uma parte vai ficar preservada na palhada, que vai ser utilizada no plantio direto, inclusive enriquecendo o solo novamente. E se você não utilizar essa técnica preservacionista, você pode ter um impacto ambiental, porque você pode ter um problema de lixiviação, se você tiver um solo mal estruturado. O que não acontece tanto no Paraná, porque é um solo, querendo ou não, é um solo um pouco mais estruturado, latossolo, né? Latossolo roxo, o nosso. Então, ele mantém uma quantidade de argila, ele consegue manter esses nutrientes durante mais tempo. Então, diminui o impacto de erosivo, o impacto de lixiviação também, percolação. Tá. Só uma pergunta, com a quantidade de gado que a gente acaba produzindo aí no Brasil... Puta, eu ia perguntar isso, cara. Então, cara, com todo esse acho que isso aí excremento gerado, assim por dizer... Aí, cara? Porque o pessoal destrói grandes áreas para fazer pastagem e até onde eu sei, eles não aproveitam esse esterco todo que é gerado lá. Será que não teria como intercalar um sistema? Tudo bem que evitar com que um boi dê uma pisada em cima de um sistema de cultura ali inicialmente, mas talvez se pudesse intercalar um sistema de plantio juntamente com a criação de gado, talvez fosse uma... O Alexandre vai até gostar da palavra, dos sistemas agro-silvipastoriz. Gostei, agro-silvipastoril. Agro-silvipastoril. Isso dá o nome de um filho, você cara. entrar na silvicultura. A questão de utilização, então, madeira, extração de, então, uso de madeira, entrar, então, desde
vamos falar direto, eucalipto, né? A gente sabe disso. Sim. E entrar com pastagem embaixo, para, inclusive, daí você ciclar um pouco mais esses nutrientes, como você falou, por exemplo, de esterco, você aproveitar mais esse adubo orgânico, sem dúvida alguma. A dificuldade que existe para você entrar com a agricultura junto nesse processo é você conseguir utilizar melhor essa área, porque você vai ter uma área sombreada por causa das árvores, o que para o gado é muito bom, mas para você entrar, por exemplo, com a agricultura agrícola mecanizada, ele é muito mais difícil, e em larga escala. Entendeu? Para você ter uma escala. E o problema do adubo orgânico é que a quantidade dele, a perda é muito grande no transporte. E o segundo é que, querendo ou não, a vaporização também a gente perde bastante, tá? Então a gente tem problema de evaporação, ou seja, por mais que a gente possa pensar em secagem, em conservas, vou dar um exemplo de utilidade, de uso interessante dos estercos aqui em Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina é a criação de porco, suínos, né? A suinicultura é muito forte naquela região, e a gente trabalha com as esterqueiras, né? Aqueles tanques de tratamento do esterco, e o pessoal utiliza como fertirrigação. Então você utiliza a tecnologia de fertirrigação. Então quer dizer o quê? Você vai pegar aquele esterco curado, né? Depois de passar pela esterqueira durante um tempo, você vai ter esse esterco curado e vai ser utilizado junto com a água da irrigação. A gente chama de fertirrigação essa tecnologia, que dá perfeitamente para você suprir áreas dentro da própria fazenda. Ou seja, você quer então uma área de plantio de milho que vai servir de alimento para uma boa parte de alimentos dos suínos, dos porcos. Você trabalha com a própria fertirrigação deles. Isso é cheiroso? Isso é cheiroso? O problema não é mais nem o cheiro, o problema é a liberação. Se isso conseguir reter o metano, que é muito mais estufa que os dióxido de carbono, já nos ajuda bastante. Se aumentar 1,5 grau aí na Terra, estão lascados. E o que está acontecendo agora, já falou, vamos emendar mais essa, né? O que está acontecendo em vários produtores na região do Oeste, eles estão conseguindo... Exatamente, eles estão entrando com biodigestores. Eles estão entrando com biodigestor nas esterqueiras, vale muito mais a pena o gás que estão canalizando metano para geração de luz, de energia. Eu só acho isso um pouco mais difícil no gado solto, conseguir absorver esse metano, mas isso chega a ser preocupante, essa quantidade de gás metano que é liberado pelos arrotos e flatulência do gado é assustador, cara. É assustador. É a quantidade. O principal emissor de gás de efeito de estufa no Brasil é a fermentação entérica. É exatamente o nome dele. Bonito e isso. Ele é muito mais estufa do que o CO2, né? Isso daí é um problema sério. Eu acho bonito isso, fermentação etérica. Bonito. É isso aí. Senhores, tá uma alegria conversar com vocês aqui, mas vamos ter que, né, senão o nosso ouvinte, nosso espectador vai ficar muito cansado aí. Perfeito. Então, eu encaminho aí para as considerações finais, professor Cláudio. Você quer dar um pitaco aí de alguma coisa aí? Bom, eu costumo ter um ditado que é o seguinte: a necessidade é mãe de todas as virtudes. Eu realmente acredito que por uma falta de opção nós vamos ter que encontrar alguma maneira plausível, viável aí para conseguir solucionar esse problema, ainda se mantendo como um grande produtor aí agrícola. Mas eu tenho uma boa expectativa que durante esse processo de adequação que nós vamos passar, vai ser um período bem crítico em que eu tenho quase certeza que vai explodir o valor aí dos alimentos em si, até que a gente consiga aprimorar as técnicas, desenvolver. Agora, nós vivemos num país onde eu digo por convicção que é um país fantástico para conseguir resolver problemas. Nós temos essa capacidade de resolver uma grande quantidade de problemas e de um jeito, de uma criatividade incrível. Então, minha única preocupação é esse processo de transição. O resto a gente vai conseguir se adequar, ou quer seja trocando a técnica, como o Ari falou, ou tentando melhorar os nossos sistemas de utilização. Né? É um coach. Mas eu tenho certeza que isso vai dar certo. Um pai desse para me aconselhar. Muita fé que vai dar certo. Né? Então tá. Arizão, fica à vontade. Claro. Complementando, né, o que o Cláudio falou, eu acho que a questão das alternativas existem. Existem alternativas, existem alternativas viáveis para a gente tentar diminuir o impacto. Zerar esse impacto é impossível. Não tem como a gente fugir desse impacto, mas a gente pode minimizar.
Inclusive, claro, a análise, então, que a gente consegue fazer são essas técnicas, usa essas técnicas alternativas, técnicas preservacionistas, que uma boa parte do Paraná utiliza. Aliás, como exemplo para o resto do Brasil inteiro. Então, a gente pode falar dessas técnicas mesmo. O que não dá, às vezes, para levar, por exemplo, para o Cerrado, para o nosso eixo agrícola hoje. Mas vejo alternativas em cima disso. E mais ainda, já pensando diretamente agora no vestibular, a gente sabe que os vestibulares das estaduais do Paraná, por exemplo, elas têm muito essa veia agrícola nas perguntas. Então, eles têm essa preocupação sempre com as culturas do estado do Paraná, eles têm essa preocupação das principais culturas comerciais do Paraná e a importância que tem para o estado, essa questão agrícola. Então, é bom a gente ficar muito atento, muito ligado realmente a essa questão da fertilização, do uso de fertilizantes, dessas técnicas, como eu falo sempre dentro da ecologia, a gente utiliza muito, né, esses termos, e vejo que é uma possibilidade grande de aparecer essa temática. Não só em cima da guerra, tá? Não em cima da guerra, mas exatamente nas consequências, no preço que a gente pode pagar, se a gente não conseguir se mexer, se a gente não se mexer antes, se a gente não buscar essas alternativas que o Cláudio falou, que o Brasil é tão especialista, né? Ou seja, não vou dizer o jeitinho brasileiro, porque às vezes a gente sabe que não é muito certo, mas é isso, exatamente. Só não pode ser atropelando etapas, né, cara? Só não pode ser de maneira afobada, né? Lembrando a todos que a redação da Federal de Santa Catarina, a última redação, bateu justamente nisso, né, nesse vestibular da Girarda. Então é isso aí, senhores. Agradeço muito aqui a presença de vocês. Foi um prazer. Tá? Muito mais aqui o Ari. Prazer foi meu hoje pelo convite. Né? Não, foi muito bom. Mas é isso aí, gente. Espero ter atendido, esperamos, né, ter atendido aí as expectativas de vocês. E até a próxima, num próximo episódio aí do Atualizando.